Quem que é ele mesmo? Ah, é o Breno. Eu sou um adolescente de 22 anos. Tá bom. Eu sei que a adolescência legalmente no Brasil vai só até os 19. Mas de acordo com esse estudo aqui, o cérebro só está devidamente formado aos 25 anos. Logo, podemos dizer que, tecnicamente, ainda sou um adolescente. Desculpas à parte. Quando me refiro como um adolescente de 22 anos, não quero dizer no sentido científico barra biológico da parada ou sobre infantilidade. Digo no sentido de ainda gostar de coisas de adolescente ou até de criança. Não me sentir um adulto de verdade, me sentir atrasado de certa forma e não vivenciar a vida adulta padrão. Você se sente assim também? Tenho quase certeza que sim. Afinal de contas, você clicou no vídeo, né? Ao menos só queira me gastar, sei lá. Bom, já vou logo dizer que não tenho vergonha de ser um nerdola que curte animações, videogames e cosplays. Por mais que boa parte dessas coisas sejam destinadas ao público infanto-juvenil, todos nós ainda temos uma criança dentro da gente. Essa frase ficou meio estranha. E também, hoje em dia, a nostalgia nunca esteve tão em alta, né? O que mais tem por aí é a empresa fazendo reboot, remake, remaster, relançamento e sequências de filmes, desenhos e jogos da nossa infância e lucrando bilhões. Isso rola porque essas obras já se impregnaram no imaginário popular e trazem um sentimento de conforto para os nossos corações amargurados. E também muitas delas possuem camadas que a gente só entende quando somos mais velhos. Elas nos lembram de uma época que as coisas eram mais simples, ou ao menos pareciam ser. Muitos dizem que eram felizes e não sabiam, mas na verdade sinto que éramos felizes porque não sabíamos. Quando somos crianças ou adolescentes, não temos muita noção da nossa realidade e das pressões barra obrigações que nos aguardam. Então tínhamos mais tempo e liberdade para consumir aquilo que gostávamos, sem medo de sermos felizes ou julgados. Ah, saudade da época que minha maior preocupação era saber se meu desenho favorito ia vencer o Votatum no final de semana. Inclusive, uma das minhas memórias mais queridas da infância é de eu deitado no sofá da minha avó, só de cueca na hora do almoço, numa terça-feira, dia que ela me buscava na escola, né? Assistindo Pica-Pau enquanto comia cebolitos com refri. Ô, tempo bom que não volta, hein? Agora quando eu faço isso hoje em dia, já logo mando eu vestir as calças. É mole? Algo que também colabora com esse sentimento de adolescência tardia é que ao longo do meu desenvolvimento, acabei não tendo muito contato com o mundo real, seja por bem ou por mal. Meus pais, principalmente minha mãe, sempre foram muito protetores e assumiram funções que teoricamente eu conseguiria fazer sozinho, ou pelo menos aprenderia errando. Por exemplo, eu só pude pegar ônibus sozinho aos 18 anos. E só porque não tinha outra opção para poder ir e voltar da faculdade. E quando eu precisava ir para algum lugar diferente, ofereciam para ir comigo de mão dada. Sendo que eu sei usar o Google Maps, pô. Admito que por causa disso eu tenho uma puta dificuldade para dar informações sobre endereços. Quando me perguntam sobre como chegar em algum lugar, eu geralmente aponto a direção ou falo alguma referência. O resto da pessoa tem que se virar mesmo. Ou quando me perguntam se eu conheço tal rua, tal bairro ou tal lugar, eu finjo que sei. Mas na verdade eu tô boiando legal. Até hoje só memorizei o meu endereço, vai que eu me perco algum dia e preciso voltar para casa, sei lá, e o da faculdade. Nem o da minha avó eu sei de cor. Nunca pude viajar sem meus pais, nem mesmo com meus avós, ou passar noites na casa de amigos. Não sei por que tinham tanto medo. Se for para eu ser hospitalizado, sequestrado ou brutalmente assassinado, isso vai acontecer com ou sem eles por perto. Eu não sou mais um bebê programado para atentar contra a minha própria vida sempre, pô. Essa fase já passou. Para eu poder ir numa festa ou rolê, sempre tinha que me desdobrar e contar com 3 dias úteis de antecedência. A ponto de sempre sofrer por antecipação. Batia e, sinceramente, até hoje bate uma ansiedade. Quando eu puxava papo com desconhecidos, já logo chegavam perto como se fossem meus seguranças particulares. Era constrangedor. Eles devem pensar que eu vou topar entrar numa van sem janelas ou num beco escuro com um bando de estranhos, só pode. Tenho a forte impressão que subestimam minha inteligência e senso crítico. Parece que meus pais sempre se esforçaram para me manter dentro de casa também. Por isso acabei desenvolvendo um comportamento mais recluso e hábitos mais caseiros mesmo. A maior parte do meu contato com o mundo exterior foi, ironicamente, através da ficção. Sempre gostei de super-heróis, desenhos animados e principalmente videogames,
gostos tipicamente associados a jovens e adolescentes. Os jogos servem como uma válvula de escape para mim. Eu posso experienciar coisas novas e fazer o que eu quero sem a interferência deles. Na verdade, eles também metiam bedelho sobre meu tempo de jogo e sobre o que eu jogava. Não podia jogar 30 minutos que já falavam pra dar uma pausa. E também achavam ruim que eu jogasse GTA com 8 anos de idade, porque pensavam que poderia me influenciar. Dá pra acreditar? Cara, se eu quisesse atropelar uma idosa, eu já teria feito. Afinal de contas, eu já tenho carteira de motorista. E falta de oportunidade não foi. Por isso eu jogava o GTA Sonic, porque daí dava uma disfarçada. Hoje em dia eles não ficam mais me incomodando sobre isso, mas também, né, 22 anos na cara. Teve uma época que eu já cheguei a comentar no vídeo sobre falar sozinho, link na descrição, que eu me tornei mais solitário. Tinha me distanciado e rompido laços com certos amigos. Passava a maior parte do tempo em frente a telas e torcendo para aquela fase passar. Enquanto ela não passava, decidi transformar a solidão em solitude. Solidão é tipo um sentimento de isolamento e de desconexão com o mundo. Já a solitude é quando você voluntariamente se isola e aprecia a própria companhia. Comecei a sair mais enquanto meus pais não estavam em casa. Fazia rolês comigo mesmo, como ir ao cinema, andar de skate, fazer exercício na praça. E, inclusive, acabei tendo alguns conflitos com eles por causa das minhas escapadas. Mas valeu a pena. Descobri que sou capaz de ser mais independente e passei a valorizar mais meus próprios gostos e vontades. E se parar para pensar, foram coisas simples que qualquer adolescente comum já deve ter vivenciado. Só que eu só estava experienciando aos 18 a 19 anos. E sinto que isso atrasou um pouco minha maturidade em certos aspectos. Mas pelo menos amadureci emocionalmente. Não me entendam mal, do jeito que eu falei parece que culpo meus pais por terem sido protetores e amorosos, mas não é bem assim. Também entendo um pouco o lado deles. Acho que fazem isso para me oferecer o conforto que nunca tiveram nessa fase e por causa do medo de me perder de novo, sei lá. Teve uma vez, quando eu tinha uns 6 anos de idade, que acabei sumindo. Tinha saído pelo portão da escola com a influência de uma tia da limpeza negligente e voltei sozinho para casa. Na minha cabeça de criança, eu esperaria na porta de casa e minha mãe apareceria em algum momento ou outro com esfirras do Habib's, que a gente costumava comer no almoço. Resumo da ópera: meus pais chamaram a polícia! E mudei de escola no dia seguinte. Eu compreendo que fui privilegiado em vários aspectos por não precisar assumir certas funções e possuir certas regalias. Só pelo fato de eu não ter precisado trabalhar no atacadão depois de me formar no ensino médio e não ter boleto para pagar desde cedo, é uma puta mão na roda. Inclusive, confesso que também consenti em permanecer na zona de conforto dessa tal adolescência tardia. Um dos principais motivos de eu ter começado uma faculdade logo após o ensino médio foi para estender mais a minha adolescência mesmo. Afinal de contas, eu estudei minha vida toda e não tinha a pressão para arrumar um emprego, então era uma escolha que fazia sentido. Continuar estudando e indo para Escola 2, a vingança, era conveniente. Porém, tenho a sensação que só segui um script a minha vida inteira e agora que o roteiro acabou, não tenho mais rumo. Bateu a crise dos 20 hard em mim. De toda forma, também tô cansado de seguir um script que não fui eu mesmo que escrevi. Agora, com o fim do curso e sem saber se eu vou seguir na área, vou buscar um trabalho que me dê mais independência. Talvez não financeira no momento. Sei como é difícil viver com um salário baixo no Brasil, mas pelo menos que ajude no meu desenvolvimento de personagem, fraga. Vai que após 22 anos de dúvida, eu finalmente encontro minha vocação. Tô rezando pra ser esse o caso com o YouTube. Acho que o que mais reforça esse sentimento de ser um adolescente tardio, além do que eu já citei, é o conflito geracional. Há 30 anos atrás, os filhos eram chutados de casa aos 18 e já providenciavam uma gravidez precoce e não foda-se. Pra ter uma noção, na mesma idade praticamente, meu pai já tinha emprego, carro, tava casado e já tinha embonecado minha mãe. E eu consegui comprar um Nintendo Switch, usado. Há um ano atrás era pior, porque nem namorando eu tava. Caso você realmente esteja em uma situação parecida com a minha, cara, não se culpe nem se compare tanto. Os tempos são outros e temos muito mais conhecimento sobre desenvolvimento humano, sociologia e economia. E daí se há 50 anos atrás seu avô ou seu pai começou a trabalhar na infância / adolescência? Você quer se culpar por ao invés disso ter brincado, se divertido ou aproveitado a juventude? Cedo ou tarde vai ter que trabalhar pro resto da vida mesmo, ao menos que seja herdeiro, né? Não tenha pressa para ser adulto, pois a adolescência nunca volta. Mas também não seja um folgado, né? Se você tem 20 a 30 anos, ainda mora com os pais, não trabalha, não estuda, não ajuda com nada e só dá despesa, acho que a adolescência tá passando do ponto. Acho que era isso que eu tinha pra falar.
Se identificou com o meu desabafo? Ainda se sente um adolescente apesar dos pelos na cara, as rugas e as dores nas costas? Deixa aí nos comentários o seu relato, pô. Caso me ache um filhinho de papai, ingrato e privilegiado, me diga aí também. Deixa o like se gostou do vídeo. Agora eu vou ali assistir Bob Esponja o filme pela 20ª vez. Tchau! Se inscreve, pelo amor de Deus!